Olá, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre as notícias da política brasileira e com certeza o destaque é o pedido de demissão do Taixa, o ministro da Saúde, né? Não é novidade para vocês, mas é o segundo ministro da Saúde que se desliga do governo Bolsonaro nesse momento de pandemia, né? Ou seja, naquele momento mais precioso da saúde brasileira, mais perigoso, que estamos vivendo uma crise sem precedentes, é o segundo ministro que sai do governo. E por que sai? Ó, aí, gente, sinceramente, eu conversei com vários amigos meus bolsonaristas hoje, eu tenho alguns, e eu tive que falar para eles, o Bolsonaro não quer um ministro, ele quer um capacho. Ele quer um cara que fale o que ele quer, que pense o que ele quer uma pessoa que seja ali o representante dele. Não dá para ser ele, mas ele queria que fosse ele, né, o ministro da Saúde, uma vez que qualquer pessoa que fale algo que incomode ou que vá de encontro o posicionamento do bolsonarismo e do olavismo, eles são colocados para fora. Beleza? Ou chega uma situação de total desconforto que o ministro pede para sair, como o Taixa pediu. É lógico que o Taixa ele tem muitas diferenças do Mandetta no sentido dessa demissão, né? Foi um pedido, ele não foi demitido, e também ele não sai com a força política, até porque ele passou aí 30 dias meio sem dizer para que veio, né? Como o Bolsonaro quer. Se ele ficasse ali sem estátua, sem falar absolutamente nada, o problema é que ele deu algumas entrevistas e falou do isolamento e principalmente, aí vem o tema, né, do nosso assunto hoje, principalmente ele não se alinhou ao discurso do Bolsonaro de empurrar cloroquina, né, a hidroxicloroquina nos pacientes, né. Eu vou fazer uma pergunta, ninguém conseguiu me responder hoje. Eu fiz essa pergunta em alguns grupos que eu participo no WhatsApp, alguns colegas mais próximos. Eu perguntei o seguinte: será que quase 90 mil mortes nos Estados Unidos não se usou o remédio lá? Por quê? Será que as pessoas queriam que as outras morressem? Será que as pessoas querem que chegue a 200 mil mortes também lá? Na Europa não foi utilizado em grande escala, por quê? E até mesmo no Brasil. Será que precisa o presidente ficar empurrando um remédio para ser utilizado, já que os médicos têm autoridade para isso? E os médicos não usam por quê? Os médicos são genocidas? Os médicos querem que as pessoas morram? Tá claro e mais do que evidente que esse remédio, ele primeiro não é para o Covid. Pode ser utilizado para o Covid, pode ter algum êxito, mas ainda está em estudos. O coronavírus, o SARS, vê lá alguma coisa que eu não sei exatamente o vírus, o Covid, a doença, a gente é muito recente, não tem remédio. Ah, mas a cloroquina ameniza. Quem vai decidir isso não é você, é o médico que está lá acompanhando o paciente. Então será que esses médicos não querem que as pessoas melhorem? Será que tem alguém. Será que os médicos estão pensando assim, ó, vou prejudicar o governo Bolsonaro, não vou dar remédio pro pessoal? Ah, pelo amor de Deus. Isso não existe. Isso é uma síndrome de perseguição desse governo. Esse discurso de síndrome de perseguição da Globo, ó, que serve para manter atiçada a sua militância digital. Então a gente não pode cair nesse discurso. Hoje eu assisti alguns vídeos de alguns ministros do governo, da Damares, por exemplo, falando de Floriano, uma cidade lá do Piauí, que tinha zerado as UTIs. Mentira, não zerou. Mentira, não zerou. Uma cidade de 50 mil habitantes, 240 quilômetros de Teresina, que por pouco não viram o centro da cloroquina no planeta. Difícil. E aí o ministro não resistiu. O ministro não resistiu, por exemplo, não saber que o Bolsonaro estava colocando algumas atividades como essencial, como a academia, como salão, como a barbearia, que ele foi pego de surpresa numa entrevista. Você tem noção do que é isso? Mas o Taixa sabia onde estava se metendo. Qualquer ministro que vá assumir, agora, por exemplo, interinamente está o Eduardo Pazuello. Qualquer ministro que vá assumir vai ter que assumir o discurso governista.
do isolamento vertical. Esse isolamento que é onde foi praticado causou catástrofe, olha lá na Itália. Esse isolamento que só coloca idosos é o que ele quer. Ele quer que as outras pessoas voltem ao trabalho imediatamente. E aí você tem, ao meu ver, agora Osmar Terra. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é o cara que está todos os dias em programas e nas redes sociais falando exatamente o que o Bolsonaro quer ouvir. E aí eu me pergunto, para que a necessidade de um ministro que reproduz o mesmo discurso? O ministro, ele vai forçar os médicos a empurrarem cloroquina nas pessoas, mesmo se o médico querer, mesmo se o médico achar que aquilo seja indicado para aquele paciente naquele momento. Então, o governo, ele vem demonstrando uma incapacidade de lidar com esse Covid, que ele não consegue nem arrumar a casa dele. Ele não consegue. Aí sobra para o governo o quê? Acusar os estados e municípios de corrupção. Sobra para o... E existe. Em alguns existe. Aí sobra para o governo culpar os estados e municípios pelo prejuízo econômico e até pelas mortes. E sobra o que para o governo? Confusão. O Bolsonaro se transformou num verdadeiro barril de pólvora. Nós aqui no Brasil não temos choque de placas tectônicas. Mas o Bolsonaro faz o terremoto, faz o vulcão. Se eu fosse listar aqui a quantidade de confusão que o Bolsonaro ele realizou no período da pandemia, quando o foco deveria ser pandemia, que até as sextas-feiras em Brasília ficaram agitadas. Antigamente sexta-feira era morosidade em Brasília. Agora, o pau quebra. Por quê? Porque o Bolsonaro tá lá, meu irmão. Pelo amor de Deus, pede esse homem para parar de dar aquela paradinha. Ninguém aguenta mais a imprensa ser afrontada por aqueles caras que ficam ali apoiando o Bolsonaro. É inaceitável. Tem aquela paradinha ali. Pense comigo. Se não tivesse aquela paradinha, quantos problemas o Bolsonaro teria evitado? O Idaí, ele teria evitado. Ele teria evitado vários pepinos, vários problemas que para ele só traz desgaste. Será que ele não consegue compreender isso? Mas aí, por outro lado, você pode imaginar assim, mas ele está querendo desviar o foco. Desviar o foco de quê, André Moraes? Desviar o foco do Centrão, do namoro com Maia. Imagine, ele agora está namorando Maia e falou ontem. Estamos namorando, estamos de namoro, sei lá, alguma coisa assim. Está namorando com Maia. Aí eu me pergunto, aquele cara bolsonarista que foi com aquela faixa verde e amarela fora Maia, ele faz o que com essa faixa agora? Então, será que é para desviar esse foco? Será que é para desviar o foco da aproximação com o Centrão? Será que é para desviar o foco das contradições, dos depoimentos, da fita que está lá acusando ele de querer intervir na Polícia Federal? Porque hoje ninguém falou disso, e era assunto para se falar. Afinal de contas, ele falou na rampa do Planalto para os repórteres que não tinham dito Polícia Federal no seu discurso, estava lá PF, devia ser prato feito. Então, o governo ele precisa entrar nos trilhos. O Brasil está desgovernado. Nós estamos literalmente, esse governo está literalmente, o governo, nós, na mão do Guedes. E há burburinho que as coisas não estão bem lá para o lado da economia liberal do Guedes. Questão de aumento de servidor, dos investimentos do Pró-Brasil lá para o crescimento da economia. Então a gente está vivendo um momento muito complicado, um momento de insegurança. Será que o Centrão quer o Ministério da Saúde? Será que o Centrão quer o Ministério da Educação? Vamos aguardar os próximos dias. O Weintraub está empipinado aí com esse negócio do Enem, viu? E empipinado pelas suas próprias declarações e sua fragilidade no Ministério, a verdade é essa. Beleza? Ai, meu Deus, a pobreza está muito exposta no Covid. As desigualdades sociais vieram à tona, jogou na cara da sociedade que tem dificuldade de fazer isolamento, que tem dificuldade de fazer lockdown, que tem dificuldade de manter as pessoas em casa porque as pessoas moram e vivem muito mal.
Manter as pessoas em casa no Brasil, nas favelas, é uma dificuldade muito grande, porque as pessoas vão vender de manhã para almoçar e para tentar comer alguma coisa à noite. A pobreza veio cobrar o preço. Então vamos ter cuidado. Ao criticar, quando nas zonas periféricas e nos bairros periféricos, a população continua saindo de dentro de casa. A pobreza, ó, bateu a porta e veio à tona com o Covid-19. Isso é importante para que a gente crie mecanismos, lute por mecanismos que diminuam essa desigualdade social. Beleza? Um abraço para vocês. Deixa eu dar um aviso importantíssimo. Estaremos gravando um vídeo sobre reforma religiosa para aquele bate-papo de história que a gente está lançando. Já lançamos absolutismo, já lançamos renascimento. Vamos tentar democratizar esse estudo aí para o Enem e que as pessoas tenham conteúdo, né, no YouTube de forma mais tranquila. Um abraço a todos. Fiquem bem. Por enquanto, quem puder, fique em casa. Valeu?